Lição 16. Assim é que voltamos a encontrar-nos em nosso sótão. Limpamos o lugar um pouco e descobrimos novos objetos. Alguns deles talvez façam um pouco de luz para alguma dúvida que você teve por algum tempo. Olhe isto, para começar. Aqui está uma carta que recebemos há algum tempo. Ela diz: quer que a leia para você? O Senhor escreve muito sobre o medo. Diz que nada há a recear, senão o medo. Em sua resposta à minha pergunta, disse ser o medo que me mantinha atrasado, o que me impedia de progredir. Eu não tenho consciência do medo, não me sinto temeroso, e assim sendo, o que pode ser? Sim, aí temos um problema bastante interessante. O medo é a única coisa que pode impedir a marcha de alguém. Vamos então observá-lo? Sente-se por momentos, vamos examinar este problema do medo. Todos nós temos certos medos. Algumas pessoas sentem receio da escuridão, outras de aranhas e de cobras, e alguns de nós podemos ter consciência dos nossos medos, isto é, temos medos que se encontram em nossas consciências. Mas, espere um momento. Nossa consciência é apenas 1/10 parte do que somos, 9/10 de nós são subconscientes. E nesse caso, o que acontece se o medo estiver no nosso subconsciente? Muitas vezes fazemos coisas levados por alguma compulsão oculta ou nos abstemos de fazer algo, devido também a uma compulsão oculta. Não sabemos o motivo pelo qual uma certa reação, não sabemos o motivo pelo qual não conseguimos fazer outra. Nada existe à superfície, nada que possamos identificar. Agimos irracionalmente e se formos a um psicólogo e nos deitarmos no seu sofá por bastante tempo, muitas horas, isso finalmente poderá sair do nosso subconsciente, o conhecimento de que temos um medo devido a algo que nos aconteceu quando éramos criancinhas. O medo estaria oculto à nossa percepção, funcionando em nós, perturbando-nos, enquanto se acha instalado em nosso subconsciente, como térmita atacar uma estrutura de madeira. Essa estrutura, diante de qualquer inspeção superficial, pareceria boa, impecável, e então, quase da noite para o dia, ruiria sobre a influência desses insectos. O mesmo acontece na questão do medo. Ele não precisa de ser consciente para mostrar-se ativo e na verdade age mais quando é subconsciente porque não sabemos da sua presença por lá e, sem sabermos disso, nada que possamos fazer para impedir sua ação. Durante todo o tempo da nossa vida temos estado sujeitos a certas influências condicionadoras. Uma pessoa que foi criada como cristã terá aprendido que certas coisas não se fazem, outras são claramente proibidas. No entanto, as pessoas de uma religião diferente, criadas de modo diverso, podem fazê-lo. Assim é que, examinando a questão do medo, temos de verificar quais foram nossos antecedentes raciais e familiares. Você tem medo de ver um fantasma? Por quê? Se a tia Matilde foi criatura bondosa e generosa e o amou muito enquanto viveu, não há motivo algum para supor que ela vá amá-lo menos, agora que deixou esta vida e passou a uma etapa melhor de existência. Assim sendo, por que recear o fantasma da tia Matilde? Temos medo do fantasma, porque é algo estranho para muitos de nós, receamos o fantasma, porque aprendemos na nossa religião que não existem tais coisas e que não se pode ver um fantasma, a menos que se seja santo, ou companheiro dos santos, ou coisa parecida. Nós receamos aquilo que não compreendemos, e vale a pena pensar que se não houvesse passaportes ou dificuldades linguísticas, seria menor o número de guerras, porque temos medo dos russos, ou dos turcos, ou dos afegãos, ou de alguma outra coisa, porque não os compreendemos, não sabemos o que os impulsiona, ou o que pretendem fazer contra nós. O medo é uma coisa terrível, uma doença, um flagelo, algo que corrói nosso intelecto. Se tivermos certas reservas com relação a alguma coisa, então devemos empreender a procura da explicação para isso. Como exemplo, por que motivo certas religiões ensinam que não existe coisa tal como a reencarnação? Um exemplo óbvio é o seguinte: antigamente, os sacerdotes 65 dispunham de um poder completo e governavam o povo pelo terror, pelo pensamento da condenação eterna. Todos aprendiam que tinham de fazer desta vida a melhor possível, porque não haveria outra oportunidade. Sabia-se que se as pessoas tivessem conhecimento da reencarnação, poderiam tender a afrouxar nesta vida e pagar por isso na seguinte. Por exemplo, em relação a isto, costumava ser inteiramente permissível na China, há muito tempo,
atrás, contrair uma dívida nesta vida para ser paga na seguinte. Também vale a pena observar que a China entrou em decadência porque o povo acreditava a tal ponto na reencarnação que não se importava muito com esta vida, passando a sentar-se em qualquer lugar, levando seus canários em gaiolas para debaixo das árvores, à noite, achando que compensariam isso na vida seguinte, porquanto a de vida de então seria algo semelhante a uma estância de férias. Bem, obviamente não deu certo, de modo que toda a cultura chinesa entrou em decadência. Mais uma vez, examine-se a si próprio, examine seu intelecto, a sua imaginação. Faça consigo mesmo uma análise profunda, e descubra o que o seu subconsciente está procurando. Engarrafar, prender, o que o torna tão receoso, tão preocupado, tão assustado em relação a certas coisas. Quando você descobrir isso, descobrirá também que não existe mais o receio. É o medo que impede as pessoas de fazerem a viagem astral. Na verdade, como bem o sabemos, a viagem astral é uma coisa notavelmente simples, não requer esforço algum, é tão simples quanto a respiração, mas ainda assim, a maioria das pessoas tem medo dela. O sono é quase a morte, um lembrete da morte, um lembrete de que com o tempo passaremos a um sono profundo, e ficamos em longos pensamentos, querendo saber o que nos acontecerá quando a morte, ao invés do sono, nos chamar. Imaginamos se, durante o nosso sono, alguém virá cortar o cordão de prata, e que ficaremos perdidos. Tal não pode acontecer, não há perigo na viagem astral. O único perigo está no medo que você conhece mais. Perigo ainda no medo que não conhece. Voltamos a sugerir, e o repetimos que é preciso aprofundar esse problema do medo. Aquilo que você conhece e compreende não é temível, de modo que convém passar a compreender o que você está a recear. Já dedicamos muito tempo àquele pequeno incidente. Não foi assim? Devemos prosseguir, pois existe muito ainda com que ocuparmos a nossa atenção, existe muito ainda a examinar. Antes que possamos fechar as cortinas desta lição, e passar a seguinte. Olhe ao redor do nosso sótão. Há alguma coisa que de modo particular, atrai a sua atenção? Você vê aquele ornamento ali adiante? Coisa do outro mundo, não é? Oh, talvez tenhamos dado início a algo dizendo isso. Do outro mundo. Existem muitas expressões corriqueiras que são realmente descritivos do que acontece. Alguém pode dizer que viu algo tão belo que era do outro mundo. Como é verdadeira essa afirmação? Quando passamos além dos confins desta existência fundamentada em moléculas de carbono, com todas as suas dores, vicissitudes e tribulações, ouvimos sons, vemos cores, e passamos por experiências que de um modo inteiramente literal, são de outro mundo. Aqui, estamos confinados na caverna da nossa própria ignorância, estamos confinados pelos elos e correntes dos nossos próprios apetites e desejos, dos nossos próprios pensamentos errados. São numerosos os que vivem ocupados, procurando estar em igualdade com os vizinhos, ficando assim sem tempo para olharem realmente ao seu redor. Temos o redemoinho mundano da existência, em que temos de ganhar a vida, existem as obrigações sociais. Depois de tudo isso, precisamos de uma certa quantidade de sono, de modo que de acordo com as aparências, a nossa vida é planeada num redemoinho, numa corrida louca e nunca existe tempo para coisa alguma. Mas, espere um pouco, existe qualquer necessidade para toda essa correria? Não podemos, de algum modo, conseguir ao menos meia hora por dia, dedicando-a à meditação? Se meditarmos, conseguiremos sair deste mundo. Poderemos, com alguma prática, entrar no astral e no mundo seguinte. A experiência é animadora, eleva as pessoas. Quando erguemos o nosso pensamento espiritual, aumentamos a nossa cadência de vibrações, e quanto mais alto percebemos, na nossa escala de piano, lembra-se dela? Tanto mais bela será a experiência pela qual passaremos. 66. Do outro mundo, devia ser nosso objetivo naturalmente. Queremos sair deste mundo quando houvermos aprendido nossas lições, mas não antes. Volte a olhar para as nossas experiências na sala de aula. Muitos de nós ficamos saturados ao estarmos numa sala de aula abafada num dia quente de verão, ouvindo a voz monótona de um professor falando de matérias que realmente não nos interessavam. Quem queria saber a respeito da ascensão e queda de determinado império? Achávamos que estaríamos muito melhor lá fora. Desejávamos acima de tudo sair daquela sala de aula, daquele aposento quente e abafado, onde a voz monótona que não parava
mas não o podíamos fazer. Se houvéssemos saído dali a correr, teríamos sofrido um castigo, vindo dos professores, e se houvéssemos deixado de lado os nossos estudos, não teríamos passado nos exames, e ao invés de sermos promovidos à série seguinte, teríamos ficado para trás naquela mesma sala de aula monótona, com outra batelada de alunos que nos encarariam como curiosidades e imbecis, porque havíamos sido reprovados. Não vamos, portanto, sair deste mundo de modo permanente, enquanto não tivermos aprendido aquilo que viemos aprender. Podemos confiantemente sentir alegrias, bem-estar e perfeição espiritual, quando deixarmos este mundo por aquele que é muito mais esplêndido. Devemos ter sempre presente que estamos aqui como quem cumpre uma sentença penal, sobre condições particularmente melancólicas. Não podemos ver quanto esta terra é horrível enquanto nos achamos aqui, mas, se pudermos sair e olhá-la, teremos um choque, e não desejaremos regressar. É esse o motivo pelo qual um número tão grande de nós não consegue realizar a viagem astral, porque, a menos que se esteja preparado, o regresso é realmente uma experiência desagradável, pois toda alegria se acha no outro lado. Aqueles de nós que fazem a viagem astral anseiam pelos dias da nossa libertação, mas também providenciamos para que, enquanto nos acharmos na nossa cela de prisão, tenhamos o melhor comportamento possível, pois se não nos comportarmos bem, perderemos nosso dia de remissão. Assim sendo, vamos fazer o melhor que pudermos na Terra, de modo a que quando passarmos desta vida, estejamos preparados e prontos para as coisas maiores da vida no além. Isso vale o pequeno esforço necessário, o de vivermos aqui. Parecemos estar ainda muito ocupados no nosso sótão, remexendo as coisas, tirando a poeira de algumas que estiveram separadas muito tempo, mas prossigamos para outra extremidade do aposento e examinemos outro pequeno artigo. Muitas pessoas julgam que os videntes estão sempre a olhar para a aura dos outros, sempre a ler os pensamentos alheios. Que engano! A criatura dotada de capacidade telepática ou do poder de clarividência não está sempre a ler os pensamentos ou examinando a aura dos amigos ou inimigos. Algumas das coisas que poderíamos ver seriam desagradáveis demais, incômodas demais. Algumas delas, na verdade, fariam explodir o balão da importância que imaginamos ter. Existe muito mais a fazer. Estamos pensando, neste momento, em certa pessoa que às vezes nos visita. Ela dá início a uma frase, pronuncia 3 ou 4 palavras, e depois se desvia, dizendo: mas não preciso dizer-lhe coisa alguma, preciso. Você sabe tudo, bastando-lhe olhar para mim, não é assim? Pois não é assim. Podíamos saber tudo, mas isso seria moralmente errado. Não tenha receio dos videntes, ocultistas, clarividentes e outros, pois, se forem gente de boa moral, não estarão examinando seus casos particulares, mesmo que sejam convidados a isso. Se não forem gente de boa moral, não o poderão fazer também. Queremos dizer-lhe, a esta altura, que o vidente de alguma ruela, que lê sua sorte por uma ninharia, não tem qualquer capacidade verdadeira de ver. É geralmente uma mulher velha e pobre, que não consegue ganhar dinheiro de outra maneira. É provável que em alguma época da sua vida tivesse a capacidade de clarividência, mas não se pode fazer dessas coisas uma base comercial. Não se pode contar coisas a uma pessoa usando a clarividência em troca de dinheiro, porque o simples facto da transferência de 67 dinheiro faz com que a capacidade telepática se debilite, e a vidente da ruela não pode ver sempre. Ainda assim, se receber dinheiro, precisa apresentar alguma espécie de espetáculo. Sendo uma psicóloga bastante boa, embora não diplomada, deixará que você fale, e depois lhe dirá as coisas que você próprio contou, e você, deixando-se enganar pelo título de vidente, exclamará com espanto que ela lhe disse precisamente o que você queria saber. Não receie de que os clarividentes possam estar a examinar as suas coisas íntimas. Imagine, você por acaso, haveria de sentir-se bem estando na sua própria casa, talvez a escrever uma carta, e alguém entrasse no aposento, espiasse por cima do seu ombro, e lesse o que estava a escrever? Você gostaria de que essa pessoa examinasse os seus pertences, apanhando isto e lendo aquilo, e passando a saber tudo a seu respeito, passando a saber de tudo quanto você tem, tudo em que já pensou? Você gostaria de pensar que uma pessoa estivesse todo o tempo ouvindo todas as suas conversas telefônicas? Claro que não. Vamos dizer mais uma vez que
Uma pessoa de bom caráter não lê seus pensamentos por todo o tempo, e a criatura de mau caráter, digamo-lo de modo mais positivo, não tem essa capacidade. Aí se acha uma lei do oculto. A criatura de mau caráter não é clarividente. Você pode ouvir contar muita coisa a respeito de uma pessoa que vê isto, aquilo, e o que mais seja. Dê um desconto de 999% a tudo isso. Um clarividente sempre aguarda que você lhe diga sobre o que deseja falar. O clarividente não se intrometerá no retiro dos seus pensamentos ou da sua aura, nem mesmo que seja convidado a fazê-lo. Existem certas leis do ocultismo que têm de ser obedecidas de um modo muito rigoroso, pois se alguém as violar, poderá ser punido de um modo bastante parecido com aquele pelo qual alguém será punido se transgredir uma lei humana na Terra. Diga ao clarividente o que quer dizer, e ele ou ela saberá se você está a dizer a verdade. Nós vamos até esse ponto, reconhecendo isso. Diga ao clarividente o que bem desejar, mas tenha certeza de que está a falar a verdade, pois de outra forma não estará fazendo mais do que enganar a si próprio, já que de modo algum enganará o clarividente. Assim sendo, lembre-se mais uma vez de que um bom vidente não lerá os seus pensamentos, e o mal não o pode fazer. Temos, agora, outro pequeno artigo que poderíamos examinar. É o seguinte: você não se dá com seu cônjuge, pois pode ser esse o obstáculo que tem de superar na Terra. Afirmemos isso da seguinte maneira: os cavalos são inscritos para as corridas, e se um deles ganha repetidamente, e parece não fazer esforço para obter tais vitórias, impõe-lhe uma desvantagem handicap. Você pode encarar-se como um cavalo. Talvez tenha andado com demasiada rapidez e demasiada facilidade nas suas últimas lições, caso em que pode ser-lhe imposta a desvantagem de um cônjuge inapropriado. Faça o melhor que puder enquanto puder, lembrando-se de que se seu cônjuge é realmente incompatível nessas condições e você jamais entrará em contato com ele ou ela, na vida além desta terra. Se um homem apanha uma chave de parafuso, ou um martelo, isso é apenas a ferramenta que se adapta à necessidade do trabalho a ter de se executar. O cônjuge pode ser encarado como uma ferramenta que nos capacita a executar determinada tarefa, aprender uma certa lição. Um homem pode apanhar uma chave de parafusos ou um martelo, porque essa ferramenta o capacita a efetuar um trabalho que tem a fazer. Mas você pode ter a certeza de que um homem não se ligará ao martelo ou à chave de parafuso a tal ponto que o deseje levá-lo para o outro lado. Muita coisa foi dita e escrita a respeito da glória da humanidade, mas nós vamos dizer que os seres humanos não são a mais elevada forma de vida. Os seres humanos sobre a Terra, por exemplo, são na verdade uma multidão bem miserável, sádica, egoísta e interesseira. Se assim não fossem, não estariam na Terra, porque as pessoas vêm à mesma para aprenderem a ultrapassar exatamente essas coisas. Os seres humanos são maiores, na verdade, quando passam a vida do além. Mas voltemos a verificar que compreendemos o seguinte: se temos um cônjuge inadequado ali, ou pais inadequados, pode ser que isso tenha acontecido porque 68. Nós o planejamos, como algo que teríamos de ultrapassar, superar. Uma pessoa pode receber uma vacina ou inoculação e pode, por exemplo, tomar deliberadamente uma dose de varíola, mediante inoculação, a fim de proteger-se de uma dose mais severa, e talvez fatal, vinda depois. Assim é que nosso cônjuge, ou os nossos pais podem ter sido escolhidos para que aprendêssemos certas lições, ligando-nos a eles. Mas não teremos de encontrá-los outra vez, depois de terminarmos esta vida. Na verdade, não os poderemos encontrar se forem incompatíveis conosco, pois, é preciso repetir, quando nos encontramos no outro lado da morte, vivemos em harmonia, e se as pessoas não se acharem em harmonia conosco, não poderão associar-se a nós. Muitos de nós podemos, na verdade, consolar-nos com esse pensamento. As sombras da noite estão se aproximando, entretanto, o dia está chegando ao fim. Achamos que não devemos ocupá-lo por mais tempo, pois você terá muito a fazer antes que a noite caia. Vamos deixar o sótão e fechar a porta com suavidade, fechá-la com todos os tesouros ali contidos. Desçamos aqueles degraus rangentes e velhos, mais uma vez, e tomemos os nossos caminhos separados em paz.